Já de volta aqui o Redação Novo Tempo. Antes da gente começar a nossa discussão, quero te convidar mais uma vez para acessar as nossas redes sociais, facebook.com/ntjornalismo. Entra lá no nosso Facebook, curta a nossa página, se mantenha atualizado de tudo que acontece no Redação Novo Tempo e nos nossos outros programas. Tem também o nosso Instagram, @ntjornalismo, é como você encontra a gente, e o nosso site, novotempo.com/jornalismo. Acesse e sente. Acesse sempre. Acesse e sente, eu tava pensando que você tá falando outro idioma aqui. E sente o clima das notícias que a gente produz. Obrigado, Suzane. Os dois só me criticaram, você tentou me ajudar. Obrigado. Tamo amiguinho, né? Tamo amiguinho. Acesse e sente. Aproveita, inclusive, acesse o nosso site, comenta lá, sempre nas nossas redes sociais, se você está preparado para a sua aposentadoria. Ou se você é aposentado e você se preparou ou não para esse momento. Só para explicar, a minha pergunta ela é pertinente porque só 4% dos brasileiros poupam dinheiro pensando nessa fase tão importante da vida. Ou seja, de cada 100 brasileiros, 4 lembram de poupar. Esse é o índice mais baixo de todas as Américas e um dos mais baixos do mundo. De acordo com o levantamento feito pelo Banco Mundial, com 143 países, só 11 estão abaixo do Brasil. Nossa, às vezes eu tenho muita dó da gente, sabia? O Brasil sempre está nos piores rankings Eu tenho possíveis. uma dó da gente. Eu fico, gente, nós somos um povo Muito interessante. sofrido. Mas veja, tem uma coisa que eu acho que a gente volta na questão de educação. Porque, assim, lógico, tem vários fatores que contribuem para a gente ter esse número pequeno, né? 4 em cada 100 pensam em poupar para a aposentadoria. Mas eu acho que um dos principais fatores, não só para isso, mas para uma série de problemas que o brasileiro tem com finanças, o número de pessoas que são inadimplentes, né? Tem dívidas e não conseguem pagar suas dívidas por um período longo, aí, a partir de 3 meses, né? Inadimplente. Enfim, tudo isso tem a ver com falta de educação financeira que o brasileiro tem. É verdade. E aí que eu fico pensando assim, né? A gente tem um monte de disciplinas que são pensadas para as crianças e para os pré-adolescentes e adolescentes no currículo escolar brasileiro, e um monte de coisas não ensina questões básicas para a vida do brasileiro, que vai se tornar um cidadão. Então, por exemplo, quantos de nós e quantas das crianças e adolescentes que hoje estão na escola tiveram aula de educação financeira ao longo de todo o período que você teve na escola? Eu tenho uma boa notícia Você aprendeu Bhaskara, você aprendeu uma pancada de coisas que eu não sei quantos usam hoje. Agora, educação financeira todo mundo precisa usar. E quantas aulas você teve disso na escola, entendeu? Mas tem uma boa notícia, se eu não estiver enganada, Goiás, Gosta sim. eu não sei nos outros estados, mas eu sei que em Goiás, eu não sei se foi no ano passado ou nesse ano, eles incluíram a disciplina de educação financeira. Eu não sei se no fundamental ou no médio. Fiquei muito feliz com essa informação, uma pena que, né, quando eu estava lá não tinha, mas teria sido muito importante para mim hoje, viu? É fundamental. E a gente parte daquele mesmo problema da inadimplência, né? A gente já conversou várias vezes sobre isso, o crédito rotativo, do cartão de crédito. Então, assim, eu penso no agora. Se eu não estou pensando nem no final do mês que eu vou ter que pagar a fatura do meu cartão, que dirá pensar no que eu vou viver no período que eu estou na aposentadoria? Sabia que tem um estudo, inclusive, para falar sobre isso? Eles denominaram como psicologia da pobreza. E aí tem, né, discussões sobre isso, estudo, iniciativas e tal, porque eu vou falar a gente, se tratando aqui do Brasil, não sei como que seria nos outros países. A gente tem esse pensamento muito a curto prazo. Isso. De só pensar, tipo, meu pai do céu, preciso pagar as minhas contas. Eu pensei que ela ia dar um exemplo do pai dela. Não, então por isso que eu falei, meu pai do céu. Eu preciso pagar as contas no final do mês. Então, eu estou focada em conseguir vencer aquele mês, que não consigo nem pensar no segundo, terceiro mês, quem dirá no futuro, como você colocou. Mas eu ainda acho que as pessoas que conseguem pensar em pagar todas as contas no final do mês, elas ainda estão muito acha? bem, porque essa não é a maioria Nossa. das pessoas. Elas estão crescendo cada vez mais na inadimplência. Para a maior parte das pessoas, quanto elas ganham por mês e quanto elas gastam por mês, a maior parte das pessoas não bate o número. não vai nem Não, o saber. problema é que não sabe. E por mais que
orientadores financeiros, programas de TV, como a gente tem aqui na Novo Tempo, tem o Saldo Extra, os programas do jornalismo mesmo, sempre falam sobre esse assunto e dizem uma premissa básica do controle financeiro, né, que é ter uma planilha de gastos, onde você escreve ali à mão mesmo, faz numa folha de qualquer folha, uma folha de papel de pão, escreve lá quanto é o seu salário de verdade, não o bruto, mas o líquido, aquilo que chega na tua mão, e quais são os seus gastos ao longo do mês, para ter um panorama, né? Olhar e dizer, uau, então é assim que está a minha vida financeira. Por mais que se fale disso, e isso já é falado há anos, em tudo que é lugar, em tudo que é TV, em tudo que é rádio, jornal, revista, as pessoas ainda não fazem. Essa que é o primeiro passo, que é o diagnóstico, é saber como é que eu estou gastando o dinheiro, para onde está indo o meu dinheiro. Então, aí a pessoa não faz isso, não sabe nem quanto ganha, nem quanto está gastando no fim do mês, só sabe que o dinheiro acaba e o mês continua, e todo mês é do mesmo jeito. E aí fica essa luta de tentar pagar o aluguel e colocar a conta de luz em dia, fica com uma atrasada, paga do mês passado, deixa desse mês em aberto, porque não vão cortar a luz, e a mesma coisa é feita com a água, e aí veio o negócio da crise que piorou ainda mais a situação. Quer dizer, parece que não tem solução. Deixa eu trazer uns números aqui, ó. Em 2017... mais de 30 milhões de brasileiros chegaram à idade avançada. Segundo o IBGE, até 2031 a quantidade de pessoas idosas vai superar o total de crianças. Quantos anos é considerado idade avançada? Vocês sabem? Acima de 60 anos, talvez, 55, não saberia dizer. Eu não sei. Ou é 55, ou 60, ou 65, uma desses três. Opção A, B ou C. Vote, entre na nossa enquete. Eu acho que é 60, né? Os idosos são considerados para ser idoso, mas você falou idade avançada, eu não sei. Avançado para depois de ser idoso, avançado em dias? Depende, eu acho que eles quiseram dizer isso aqui. Oi? Acima de 60, né? Idoso é acima de 60. O idoso é acima de 60. Nós dois estamos conversando com o ponto. O idoso mas aí o avançado não sei. Eu acho que é isso que você quis dizer, não é, produção? É isso. Tá. 78% dos brasileiros, 78%, eles admitem que não estão se preparando para a aposentadoria. Estão contando lá com a aposentadoria que vai vir do governo, coisa do tipo. Apenas 19% têm se preparado, percentual que aumenta para 25% entre os homens e 26% entre os mais velhos e 30% nas classes A e B. Essa pesquisa é de acordo com o SPC. E um estudo realizado pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, com 140 empresas, mostrou que só 10% delas possuem algum tipo de política de contratação de profissionais mais velhos, ou seja, acima de 50 anos aqui no caso. Então, só para dizer que é muito complicado também você chegar na idade da velhice, da aposentadoria e conseguir ter uma renda extra via contratação formal e coisa do tipo, né? Sabe um negócio que você falou aqui que eu fiquei pensando, né? É uma série de coisas que tem a ver com esse planejamento estratégico e interesse em se planejar financeiramente. A gente tem essa falha no processo educativo, né, na fase inicial da vida ali da escola, para ensinar educação financeira. E um outro lugar onde as pessoas poderiam ser ensinadas, ou pelo menos orientadas melhor em relação à aposentadoria, é dentro das próprias empresas onde elas trabalham, né? Você ter um interesse em relação a isso, da empresa, pensar como que os seus funcionários podem pensar, porque é a saúde financeira, e inclusive saúde financeira acaba, né, dando sequência à saúde física da pessoa, tal, interfere no trabalho e tal. Pensar na vida financeira futura do seu empregado faz toda a diferença para você ter um empregado mais motivado, porque o cara pensa, estão pensando aqui em como vai ser lá para frente para mim. Bem que você falou que ele está todo assim de departamento pessoal, né? Ele está um RHzão aqui. RH, André Leite. A gente vai... Estou buscando vagas aí. A gente vai acompanhar agora uma entrevista com a jornalista Hermínia Brandão. Ela é editora há muitos anos do jornal online da Terceira Idade. E ela vai contar para a gente como funciona a preparação para a aposentadoria em alguns outros países. O problema é o seguinte, a gente está vivendo um processo de envelhecimento muito rápido. Então, o que acontece? Você pega a França, por exemplo. A França levou quase 100 anos
para ela chegar a 25% da população de idosos. Nós fizemos isso em menos de 25 anos. Então, nós estamos fazendo a nossa população está envelhecendo muito rápido e a gente não tem a estrutura de país, de sociedade, de serviços que eles têm. Então, essa que é a grande diferença, quer dizer, são pessoas, você pega um primeiro mundo, pessoas que saíram de guerra, que tiveram que se reconstruir, construir a sua identidade e que envelheceram com uma outra, com todo mundo unido, com todo mundo trabalhando. Eles também têm problemas, né? A gente às vezes acha que não tem. Só que os problemas é que assim, eles têm uma estrutura de educação organizada, eles têm uma estrutura de saúde organizada. O que acontece é que nós não fizemos a lição de casa. Só para você ter um exemplo, em 1952, a ONU fez uma reunião, reuniu os países, 150 países, e fez uma lição, deu uma lição de casa dizendo o seguinte: olha, hoje, isso era 52, o problema do mundo é a adolescência e a infância. Nós temos que resolver o problema de infância e adolescência, porque daqui a 50 anos o problema será o envelhecimento. Isso era 1952. Vários países começaram a trabalhar essa lição de casa e começaram a trabalhar, desenvolver problemas. O Brasil, os países do terceiro mundo, que estavam num outro patamar, que estavam brigando com ditaduras, que estavam brigando criar sua identidade, o que aconteceu? Não cuidaram disso. Então, o que acontece hoje? A gente chega, em pleno 2018, com problema de criança, com problema de adolescência, com problema da juventude e com problema dos idosos. Muito obrigado, Hermínia. Essa entrevista faz parte de uma reportagem completa que foi uma das nossas edições do programa Realidade em Pauta, com a repórter Ana Bezerra, falando sobre o envelhecimento. Então, você pode entrar no nosso site, novotempo.com/jornalismo, e assistir a essa reportagem completa. Agora a gente acompanha a história do Benedito. Ele tem 68 anos de idade e, infelizmente, ele faz parte dessa grande parcela da população que não se preparou para a aposentadoria. Por conta disso, ele usa os seus dons musicais para conseguir uma renda extra ou até mesmo fazer dessa renda a sua principal fonte salarial. Acompanhe. Meu nome é Benedito Carlos Marcelino, né? Eu tenho 68 anos de idade e estou lutando para sobreviver com a minha idade. Sou músico, toco violão, canto e sou regente de coral. Na verdade é o seguinte, eu consegui trabalhar um bom tempo, né? Registrado, quando eu digo um bom tempo, só apenas 5 anos, né? E depois comecei a trabalhar por conta. Foi aí então que eu comecei a relaxar um pouco, né? A pagar o INSS. E não consegui 15 anos, que é o mínimo. Não consegui. Quando eu fui dar entrada no INSS, não consegui. Muito bem. São essas questões que o Leite estava falando, né? São muitas questões envolvidas que acabam levando a pessoa a não conseguir poupar. Bem, e é interessante, né? O Benedito, apesar de todos esses problemas, dá para perceber, pelo jeito que ele fala, um cara bem articulado, né? Então é um cara que consegue se virar e tal. Mas tem muita gente que às vezes não tem essa... Não, e chega nessa idade, inclusive sem a saúde para conseguir fazer isso, ele parece ser uma pessoa que está saudável e tal. Então muita gente não tem saúde e tal, vai fazer o quê? Aí fica dependendo dos filhos, aí se não tem filho, fica dependendo de parentes. Aí às vezes a pessoa teve uma vida... Porque tem várias situações, né? A pessoa não teve filho, não era uma pessoa de muitos relacionamentos, não tem parente e tal. Aí a pessoa fica abandonada, né? Então, é muito triste a situação que muitos idosos enfrentam hoje no Brasil. Eu falei isso quando a gente estava discutindo o esquema da aposentadoria numa questão mais psicológica, emocional, de que a gente se prepara muito para a nossa vida adulta, esse processo, esse período da vida que é altamente produtivo, inclusive profissionalmente. Desde quando a gente é criança, aquela pergunta para a gente é o que você quer ser quando crescer, né? Que envolve o lado profissional. A gente estuda muito para conseguir exercer uma profissão nessa vida adulta. Então a gente tem todo um preparo para esse período. Só que a partir daqui, que eu acho que é o período que a gente está vivendo hoje aqui, a gente não tem esse mesmo preparo, esse mesmo incentivo para a próxima fase da vida. E isso é muito sério, né? Tanto emocional quanto financeiro, que é o que a gente está discutindo hoje.
E você para pra pensar, né? Eu falo assim que a gente pensa que vai ser jovem para sempre, né? Então, daí parece que a gente se acomoda nessa idade. Isso envolve tudo isso que você disse, até a questão de saúde. Porque a gente acaba não se cuidando, porque o nosso organismo funciona muito bem. Mas a conta vai chegar mais tarde, né? Exatamente. Eu ia falar, a expectativa média do brasileiro atualmente, das mulheres, é 75? 77, alguma coisa, por volta disso. O Leite hoje está puxado nos dados, sempre cara. que o Leite vai falar de eu dados, tenho ele que olha pro procurar. Hélio. Eu fico pensando, cara, o Hélio... Não, hoje, no começo do programa, eu olhei pra você. É que o Hélio tá de frente pra mim aqui, é mais natural. Mentira, é porque o Hélio sabe todos os dados mesmo de cabeça. Assim como o Hélio é o nosso consultor jurídico. Toda vez que a gente tem uma pergunta de direito, a gente fala pra ele. Mas o que eu ia comentar é o seguinte, né? Veja, apesar da aposentadoria hoje... eu tô falando muito veja agora, né? Apesar da aposentadoria aqui do brasileiro, nesse momento, tá um pouco mais distante por uma série de fatores aí, dos rearranjos aí previdenciários que estão sendo pensados, mas a gente pode olhar assim, né? Se a terceira idade começa aos 60 anos e a expectativa de vida é, sei lá, atualmente do brasileiro de 75, 77, você tem pelo menos 15 ou 17 anos, em média, pode ser mais do que isso, para você viver a terceira idade. E quanto que você está pensando sobre o que você vai fazer durante esse período, entendeu? Leite, até aproveitando esse gancho, a gente sempre comenta aqui, você também fala que você é um velho jovem, né? Tem um... 31 anos com um corpinho de 60. Já que você tem esse pensamento... Cabeça de 67. Já que você tem esse pensamento mais velho, você tem planos? Você costuma fazer planos para a terceira idade? Eu diria que eu não apenas tenho planos para a terceira idade, tem como esses dias eu mandei um e-mail para 4 amigos. Sugerindo... O nome do e-mail era Guardiões do Funeral do Leite. O Leite tem plano pra tudo. Gente, a gente tem que encerrar, infelizmente. Agora a conversa ficou muito interessante, iríamos falar do funeral do Leite, mas a gente tem que terminar o programa. Obrigado, gente, até semana que vem. Até semana que vem. Valeu, obrigado pela sua companhia. Semana que vem a gente se encontra. Tchau, tchau.